Olá, eu sou Ricardo, sou arquivista no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, o CLE Unicamp. Nós temos o setor de arquivos históricos, onde preservamos documentos de pessoas e instituições com o objetivo de preservar e divulgar a memória científica nacional. Hoje estamos aqui com mais um episódio do Falando de Arquivos, tem a intenção de reunir convidados para falar de titulares de conjuntos de nosso acervo. A escolhida hoje foi a professora Ida Inês Arruda, que está fazendo parte da Semana Nacional de Arquivos. Está em sua 6ª edição e é organizada pelo Arquivo Nacional. E esta temporada de eventos acontece por todo o Brasil em instituições de memória e arquivos. Então, para começar, hoje vou apresentar nossas convidadas. Em primeiro lugar, a professora doutora Suelen Rita Andrade Machado, da FEITEP em Maringá. Muito obrigado pela presença, Suelen. E, em seguida, temos a professora doutora Ítala Maria Lofredo Dotaviano, da Unicamp, lá da casa, né, professora Ítala, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Temos também a Ângela Joana Arruda da BU e a Maria de Fátima Arruda. As duas são irmãs da professora Ida. Então, sejam todas muito bem-vindas. Muito grato por terem aceitado o convite de estarem aqui conosco hoje, batendo esse papo. E, para dar início, eu vou passar a palavra para a professora Suelen, que, em 2021, ano passado, defendeu sua tese de doutorado, intitulada A Ida Inês Arruda e suas contribuições para a institucionalização da lógica matemática no Brasil. Foi defendida na Universidade Estadual de Maringá, orientada pela professora Luciele Trivisoli. Então, Suelen, seja muito bem-vinda. Gostaria que você apresentasse para quem está nos assistindo quem foi a Ida Inês Arruda. E, em seguida, você pode também falar aí da sua pesquisa, como é que chegou nesse tema, sua trajetória. Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite. É um convite bastante especial, um momento bastante importante, falar da pesquisa, falar da professora Ida e conversar também com a professora Ítala e as familiares também da professora Ida, que tanto me ajudaram também no decorrer da pesquisa. Então, como você lembrou, né, eu me doutorei em dezembro, tive orientação da professora Luciele Trevisoli, e juntas nós fizemos o trabalho sobre a Ida e um estudo histórico-biográfico sobre ela. A Ida, ela nasceu em Painel, né, em junho de 1936, e teve uma trajetória de vida bastante curta, mas uma trajetória de vida bastante brilhante, em termos profissionais e acadêmicos. Ela se mudou para Curitiba na década de 50, onde ela conheceu o professor Newton da Costa, e junto ao Newton da Costa, ela fortaleceu os estudos, se formou em matemática, se bacharelou, licenciou em matemática e também se formou em livre docente. Trabalhou também na Universidade Federal do Paraná e na década anterior, antes de iniciar a década de 70, ela se muda para Campinas, onde então ela se torna professora titular, né, da cadeira de lógica no IMEC, a convite também do professor Newton da Costa. Nesse meio período, né, como a gente sabe, ela foi uma difusora frenética da lógica, ela participou de eventos, organizou eventos, ela criou anais de eventos, também fez viagens ao exterior, onde ela pôde estagiar, e além das organizações de eventos, ela também contribuiu para a Sociedade Brasileira de Lógica, foi a primeira diretora do IMEC, e muitas outras ações que, enquanto mulher, ela conseguiu desempenhar com bastante tranquilidade e facilidade. Infelizmente, em 1983, ela teve a sua trajetória terminada, mas o seu legado, como a gente já sabe, como a primeira matemática e lógica do Brasil, é inquestionável. Em relação à minha pesquisa, como se chegou a todos esses resultados possíveis,
com certeza eu tenho que destacar a função do CLE, né? Em um momento pandêmico em que era necessário eu estar procurando para uma pesquisa que fosse tema de tese, foi colocado à disposição o CLE e o seu centro, né, o centro arquivístico online, em que eu pude estar consultando sobre documentos. Afinal, a minha linha de estudo sempre foi análise documental, junto com a minha orientadora, e consultando o CRE, eu vi alguns personagens que seriam interessantes e poderiam se alinhar a uma futura pesquisa. Como um dos integrantes do meu grupo de estudo já havia estudado sobre o Remy Freire, em uma das passagens que há de Remy Freire, relacionadas também com o próprio professor Newton da Costa, eu pude encontrar menção à professora Ida como uma lógica de reputação internacional. E aí, no contato que eu tive com o site do CLE, eu consegui encontrar alguns documentos da professora Ida e ela me chamou bastante atenção pelo fato de ela ter bastante trabalhos, ela ter vivido uma trajetória também curta, mas ela viu um destaque na época dela por ser mulher e principalmente por ela conseguir se doutorar ainda na década de 60. E isso culminou em vários questionamentos de pesquisa, e aí nós começamos a correr atrás desses documentos, né? Os documentos que nós havíamos acesso no CLE, os possíveis familiares, a Hemeroteca Digital Nacional, atrás de jornais da época para saber alguma notícia sobre a ida, tanto em Lages, quanto em Curitiba, quanto em Campinas. Depois, um contato que eu consegui com a Ângela pela internet, por uma rede social, e ela muito gentilmente me cedeu informações, e tudo isso eu fui fazendo uma costura de informações históricas. Depois, contatos que eu tive com a professora Ítala, entrevistas em que ela falou muitas coisas importantes que conseguiram ali fazer com que o que eu tinha ficasse mais consistente. Depois, o contato com o CIARC, que me disponibilizou muitos documentos, mais de 600 documentos, além dos 600 documentos que eu tinha ali de acesso online. E outro fato que é bastante importante, que eu preciso mencionar, é quando eu tive a oportunidade de visitar o CLE. Aí eu consegui ver documentos que realmente eu não tinha acesso online, como cartas que estão na minha tese, em que ela escreve na Europa, e são cartas que foram trocadas com o professor Newton. E aí eu consegui essas informações também no fundo do professor Newton que tem no CLE. Então, sem dúvida, a minha pesquisa foi feita muito rápida. Ela foi feita em meados de 6 meses, 7 meses, por aí. Mas, sem dúvida, todas as pessoas que aqui destaquei, com certeza, elas contribuíram. Eu sei e construí sobre a professora Aida. Muito obrigado, Suelen. Muito interessante você estar trazendo aí seu objeto de pesquisa junto com a questão do arquivo, né? Esse arquivo foi doado pela Ângela em 2006, lá para o CLE. Eu gostaria que a Ângela falasse como é que surgiu essa ideia de reunir os documentos da Ida e nos doar. Acontece que quando os meus pais voltaram de Campinas para Curitiba e depois, posteriormente, a minha irmã, que morou com a Ida em Campinas, trouxe bastante material. E daí eu conversei com a Fátima, conversei com os meus irmãos, que não seria interessante a gente reter essa documentação porque alguma hora ela iria se perder. E diante do que a gente estava vivenciando, que mesmo depois de ela ter falecido, muitas pessoas lembravam dela. Alguns anos depois da morte dela, meus pais receberam cartas de professores que tinham conhecido a Aida em vida. Então, nós optamos por
fazer uma doação de um local onde a gente sabia que esses documentos seriam preservados. E, para nossa felicidade, quando a Suelen entrou em contato comigo, eu falei, puxa vida, valeu a pena. Porque se a gente tivesse ficado com esses documentos, eles teriam se perdido. Assim como algumas fotos mais antigas, que tanto a Fátima, que ficou com a parte de fotos lá da minha mãe, não conseguimos mais reaver muita coisa. Então, dada a importância da nossa irmã, o que muito nos enche de orgulho e satisfação, apesar de ela ter partido, já vai fazer 40 anos. Então, eu acho que a gente fez uma boa escolha doando esse material, mesmo coisas que talvez para a gente não tivesse importância, porque ninguém na família enveredou pelo lado da matemática, e mesmo cartas pessoais, informações que talvez de algum dia tivessem significado para alguém, como a Suelen. Até achei interessante a Suelen falar como que ela chegou aqui quando ela estava fazendo a tese, eu não cheguei a perguntar a ela qual foi o critério que ela escolheu para a personalidade, a Ida, para fazer a tese dela. Então é isso, acho que ainda temos eu tenho algumas coisas assim da época de Aida no ensino médio, depoimentos de colegas, depoimento dos meus pais, com um livro, como usavam antigamente, aqueles com capa de madeira, com desenhos de gravura a fogo, mas isso são coisas que a gente vai guardar, vamos passar para meus filhos, e assim como já passei algumas coisas para minha filha, que também não é da área de matemática, mas ela se destaca bastante na profissão dela. Ela é doutora pela USP em odontologia, é coordenadora de uma faculdade aqui em Curitiba, então eu penso em deixar essas coisas para ela, porque ela já tem uma certa vivência, inclusive as joias que meu pai deu para a Aida na formatura. Quando a minha filha se formou, conversei com a Fátima e a gente achou que a merecedora desse conjunto de safiras seria a Andréia, e ela tem preservado e vai usar. Então, são memórias afetivas para a gente, né? Mas os documentos, com certeza, a gente agiu corretamente, encaminhando a Campinas. Mas, Ângela, essas cartas que você ainda tem, cadernos, talvez você pudesse também encaminhar para o arquivo aqui histórico. Uhum. Porque não deixam de ser documentos históricos, porque a Suelen fez essa tese, mas não foi a primeira pessoa que pesquisou sobre a Ida. Eu não sabia. Outros trabalhos. E, inclusive, eu tenho atendido várias colegas, meninos e meninas, que me contatam querendo saber sobre a Ida. Recentemente, teve um professor, Miguel Algo, no Chile, que fez um mestrado também sobre ela, e eles me contataram, e recentemente saiu um artigo em inglês muito bonito numa revista inglesa, sobre mulheres em ciência e lógica, e uma reportagem sobre a Ida. Então, ela tem sido bastante citada, como, na verdade, a primeira brasileira em lógica, matemática, atuante, uma mulher que foi a primeira diretora eleita da Unicamp. Então, não apenas a Suelen nós tivemos esse contato último. Eu vou ver se eu mando para você esse artigo sobre ela em inglês, é muito bonito, talvez eu queira ler. Com certeza. Quem escreveu foi uma professora do Rio Grande do Sul, chamada Gisele C., com esse professor Miguel, que acho que é um chileno. Uma outra coisa que assim, até eu deveria ter contatado com ele, mas acabei por problemas que em casa eu acabei não contatando, é um professor Carlos, ele é aqui da Universidade Federal do Paraná, e ele conheceu a Ida
em um congresso no Chile ou no Peru. Tá. E eu devia ter convidado o professor Carlos para participar, porque ele assim, ele ficou bem satisfeito quando eu mandei o link da defesa de tese da Suelen. E então uma pessoa que conheceu ela em vida, que conviveu por poucos dias, mas segundo ele falou assim, ela era apaixonante. Então, assim, aos poucos as coisas vão se ligando. Eu não sei o que mais que a Fátima tem a falar sobre esses dados, essas coisas que eu expus. Não, eu só tenho a acrescentar que, infelizmente, as fotos que estavam com a minha mãe, eu não sei o que aconteceu e foram perdidas. As lembranças de foto que a gente tinha. Então, o que eu tenho, da jovem. Eu tenho a fotografia dela com o meu irmão na primeira comunhão. Meu irmão mais velho. Essa é ela, Fátima. Essa eu mandei. E essa eu não me pergunte também como foi, mas a minha cunhada, viúva do meu irmão, que passou para mim. E eu tenho aqui em casa um caderno com anotações, mas são anotações assim, como é que eu vou dizer para você? Um rascunho que ela fazia, anotava coisas para lembrar, coisas assim. Porque o restante da documentação foi toda arrecadada naquela ocasião e encaminhada para a Unicamp. Exatamente, eu acho que a Ângela entrou em contato com a Ítala, que eu já comentei no começo, quando a Ítala ainda não estava presente, que eu acho que a pessoa que mais conhece a Aida aqui é a Ítala. É a Ítala. Porque a nossa convivência com ela, quando eu nasci, ela já logo em seguida ela já mudou para Curitiba para estudar, e daí a gente convivia nas férias, ela ia bastante para casa, lá em Santa Catarina, e depois mudamos aqui para o Paraná. Mas, apesar de ela ser, que assim, uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar, é que, apesar de ela parecer uma pessoa assim, extremamente frágil e fechada, ela tinha muitos amigos. Amigos assim que ela trouxe desde a época da juventude, sabe? E ela era muito querida por esses amigos também, e também pelos tios, irmãos do meu pai, nem tanto, que a gente tinha, eles moravam na fazenda, a gente não tinha muita convivência, mas com os irmãos da minha mãe, eles gostavam muito dela. Inclusive, ela era madrinha de 2 ou 3 primos lá. Então, assim, ela, apesar de meio fechada, tudo, ela era de uma fácil de conviver com ela. A Ida era uma pessoa, quem não conhecia, assim, imediatamente, era uma pessoa fechada. Mas, na verdade, o que ela era discreta, ela era discreta e um pouco tímida, mas ela era afetuosa. Era, extremamente. A amizade dela era muito sincera. Então, quando ela fazia amizade, quando ela se relacionava com alguém, os nossos colegas aqui, ela era muito afetuosa, muito sincera e muito dedicada. Nós não precisávamos pedir algo a ela quando ela percebia que havia necessidade. Ela era dadivosa, assim, naquilo que o amigo, que aquela pessoa que ela queria bem precisasse. Então, podíamos contar com ela. E era uma pessoa, como eu já disse a eles, muito exemplar em termos de comportamento, de correção ética, de forma de ser profissional e pessoal. Então, era uma pessoa assim, muito interessante ainda, muito querida, mas aparentemente difícil porque ela era fechada. Era. Ela era discreta, não sei se é fechada, eu acho que ela era tímida, para falar a verdade. Eu também acho que era tímida. Eu acho que era mais tímida, então parecia
parecia um fechamento que não era, não. É uma Na coisa minha casa, ela era encantadora. Ela Não, vinha, sim. quando eu tive os filhos, assim, eu já contei para eles, a primeira filha não, quando eu comecei a trabalhar com a Ivy e com o Newton, que eu fui aluna deles, a Gabriela, minha filha primeira, tinha acabado de nascer, tinha acabado de nascer. Assim, em março eu comecei com eles grávida e comecei a trabalhar na Unicamp, e a Gabriela tinha acabado de nascer. Mas a Ida vinha, a Ida era muito prestimosa do ponto de vista. Ela tinha habilidades manuais com toda a inteligência, poderia se supor que ela não tinha habilidades manuais, que não gostava, mas a gente ficava esperando. Eu, principalmente, roupas para minha filha. Nossa. Ela vinha para casa, ela fazia um pão de ló maravilhoso que nunca, nem minha mãe não gostava muito de cozinha, mas a Ida vinha e ela fazia aquilo com gosto. Até tem uma passagem engraçada que a Fátima vai lembrar. Então, meus pais viajaram e a Ida e Percy, que a Ítala conheceu, que era meu irmão de São Paulo, ficaram cuidando dos mais novos, né? Porque eles eram os mais velhos. E a Ida fez para a gente, para lanchar lá em Santa Catarina, mais frio do que nós estamos em Corujadas hoje aqui, um arroz doce. E ficou maravilhoso. E nós comemos muito. O que ela e o Percy fizeram? Com medo que a gente passasse mal. A gente morava numa casa grande, em tamanho de construção e terreno também. Eu não sei quantas voltas ela e o Percy fizeram, nós corrermos em volta da casa para fazer a digestão, segundo ela. Essa é uma das passagens que me veio agora. Então, quando nasceu daí minha segunda filha, que nasceu 2 anos depois da primeira Gabriela, a segunda Camila, a Ida fez, ela fazia, bom, ela costurava bem, mas o tricô da Ida era maravilhoso. Então, ela fez um macacão de lã aberto, como os que você compra hoje, de tricô branco, com uma manta, um capuzinho, uma manta linda, que a Camila saiu da maternidade, a gente tirava as crianças com uma roupa muito linda. Quando o meu filho nasceu depois, 4 anos depois, o Fabrício, a Ida fez um macacão e uma manta laranja, amarelo, laranja, cor de cenoura, lindíssimos. Bom, eu tenho até hoje. Quando meus netos nasceram, saíram da maternidade com a roupa que a Ida fez. O menino do meu filho, que é o neto menor, que se chama André, ele usou essa roupinha que a Ida fez para o pai, para o Fafo, e está guardado, está tudo guardadinho, porque lavadinho. Eu também tenho, quando ela foi para a França, os meus filhos eram pequenos, ela trouxe umas roupinhas, e eu usei na minha filha, eu usei no meu filho, guardei, e a minha neta usou, a minha filha usou, e daí eu guardei, e a minha neta, que já está com 20, quase 23 anos, usou também e continua guardada. É uma lembrança. E eu me lembro que ela fez para minha maior um mantô, casaco de veludo rosa, cor de rosa, um rosa escuro. Não, esse mantô era um sucesso, porque era a coisa mais linda, feito por ela, de veludo, que você não encontrava e não comprava. Daí usou a primeira, usou a segunda, usou a neta. Eu tenho a filha de uma prima que eu também deixei usar o tal do mantôzinho cor-de-rosa. Agora, eu não sei o que aconteceu com esse mantô cor-de-rosa. Acho que a gente deu para alguém. Lindo, maravilhoso. Mas, às vezes, você tendo na memória, já é... E nós tínhamos o costume, quando nós viajávamos juntas, nós comprávamos coisas juntas. Mas quando eu ia para algum lugar e ela ia, nós trazíamos sempre um presentinho, uma para outra. Então, eu tenho coisas lindas aqui. Eu tenho uma caixa... A coleção de bonecas que ela deixou... Ela tinha uma coleção de bonecas. Ficou para minha filha. Ah, tá. Mas eu não sei se a minha filha ainda tem guardado ou não, até vou perguntar para ela. Mas ficou um bom tempo enfeitando o quarto da minha filha. Aqui, depois que ela faleceu, eu acho que foi a Fátima que me deu. Não sei se foi Fátima ou Maria Isabel, que era da escrivaninha dela, que fica aqui, ó, do lado do meu computador. Ó. Um joguinho de cobre. Acho que foi quando a Maria Isabel... que ela fumava, eu não, mas eu ponho o clips, e onde ela punha os lápis e as canetas, ficam aqui comigo.
eu uso. Isso aqui era da escrivaninha dela, uma de vocês que me deu, depois que ela faleceu. A Aida tinha um carinho especial por você e pela tua família. Ela era mesmo de casa, né? A gente, com o Beto, nós considerávamos a Ida nossa mesmo. Tudo que tinha, ela vinha para casa e, ao mesmo tempo, era muito interessante, porque na universidade as pessoas sabiam que nós éramos amigas, tudo, mas a Ida sabia manter quando ela ficou diretora, manter que eu era amiga, era tudo, mas ela era diretora e eu era uma colega, para que evitassem dizer que ela fazia o que eu achava. Para protegê-la. Para protegê-la. Ela era muito amiga também do Roberto Signoli, ele faleceu há pouco tempo. Ela era muito amiga do Elias, né? Elias Alves, do Antônio Mário Sete. Eu lembro dele. Do Luiz Paulo de Alcântara, e a Andréia Lopari, que não sei se vocês já ouviram falar, ela foi uma aluna do Newton de doutorado, ela era de Recife, de Pernambuco, e ela veio para Campinas, mas nós éramos, a Ida e eu, o Antônio Mário Sete e o Luiz Paulo, nós éramos do departamento de matemática, e a Andréia e o Elias eram do departamento de filosofia, e a Andréia, ela nunca teve muito contato conosco, e eu fiquei mais amiga da Andréia, ela faleceu o ano passado, eu fiquei mais amiga, eu tive mais relação com a Andréia nos últimos anos, quando a Andréia já estava doente, depois ela ficou em cadeira de rodas. E no começo da pandemia, em março de 2020, eu e o Evandro, que é um ex-aluno meu de doutorado, que nós estamos terminando um livro, que vai ser publicado em inglês, nós fomos fazer uma entrevista com a Andréia, uma entrevista muito bonita. E na entrevista, isso foi em março de 2020, a Andréia disse que ela lamentava, que ela gostaria, depois que passou o tempo, que ela gostaria de ter tido mais contato com a Ida, que ela acha que ela não desfrutou de uma amizade que ela podia ter tido com a Ida, que ela não percebia o quanto a Ida era uma pessoa especial. Ela falou isso na entrevista, que vai ser publicada. Então, atualmente, no movimento de recuperação da história da ciência brasileira, em especial da participação de mulheres na academia, alguns colegas e algumas colegas têm começado projetos de pesquisa sobre mulheres. Então, esse trabalho da Suelen veio num momento em que esse movimento se intensifica também. E eu sei que há vários grupos que estão trabalhando sobre lógicas no Brasil e na América Latina. E estão procurando dados e coisas sobre a Ida. Talvez eu vou localizar, eu sei que está aqui em casa, eu tenho mais ou menos organizado onde estão isso, que alguns anos atrás a Fátima lembra que a PUC Paraná nos convidou quando do cinquentenário e eles homenagearam as professoras. E a Ida, que a Fátima e eu fomos representar, foi uma das homenageadas. Mas eu acho que na própria Universidade Católica não tem nada referente a ela, porque foi muito pouco, acho, a participação dela como professora. Mas ela estudou lá, ficou ela estudou. Depois foi para a Federal, né? Mas ela trabalhou uma época, eu lembro, na PUC, porque pretensamente, ela queria me colocar para a área de matemática, e ela dava aula à noite, e eu dava, acho que ela perguntava, você não quer ir assistir a aula que eu vou dar hoje? Você não quer? E eu fui, mas não, eu não uma das coisas, eu fiz a universidade, eu fiz letras em inglês, influenciada por ela, porque desde que eu, menina, via ela estudando inglês, e ela escutava músicas em inglês, e isso daí foi, sabe, mexendo o bichinho do inglês dentro da... Mas eu trabalhei com inglês, mas muito pouco, mas até hoje eu pratico, leio, pela profissão do meu marido, a gente viaja, tem contato com médicos no exterior, então, para mim, foi muito bom. Mas ela adorava o francês, né? Ah, sim.
A francesa Estava mais francesa. A França. é a França. E a Fátima também é meio francóloga. Mas, assim... A Maria Isabel também faleceu tão cedo. A Maria né? Isabel faleceu muito cedo, Da- 10 anos depois da Ida. E Não é- deixando 2 filhos pequenos. que hoje já estão, o mais novo hoje já está com 33 e o Guilherme acho 35. Então, mas ela, a Maria Isabel, que era mais nova que eu, ela morou com a Isso, Maria Isabel A tinha Ida- mais contato, ela morou com a Ida. ela morou com a Ida, assim que ela terminou a faculdade, ela foi para Campinas para tentar fazer sair daqui de Curitiba para fazer alguma outra coisa. Pena que foi pouco tempo, né? Mas então acho que Ricardo, você e a Suelen estão escutando conversas de amigas, porque eu gostaria de saber mais de vocês. A Ítala já falou quais são as referências que vocês têm da Ida para nos falar. Olha, estou achando muito interessante essa conversa de amigas, estamos aprendendo muito. Eu estou achando interessante de vocês trazerem esse lado mais particular da professora Aida. A Ângela comentou agora dessa influência que a Aida exerceu sobre a sua formação, né, de tentar levar para matemática, mas daí acabou indo para outro caminho. Não. Eu gostava de matemática, mas não era para mim. Eu nunca gostei. É que nós duas somos humanas. A Fátima é advogada e eu fiz letras em inglês. E vocês conseguiam perceber de onde veio essa influência? Como que a Ida foi parar na matemática? Ela foi a primeira da família a fazer uma universidade? Não. Fale, Fátima. Todos, o meu pai e a minha mãe queriam que todos os filhos fizessem faculdade. Não interessava se você ia trabalhar no que você escolheu, mas tinha que estudar. Ao contrário de toda a família do meu pai e da minha mãe, principalmente do meu pai, que ninguém estudou. Eram fazendeiros, continuaram sendo fazendeiros, os filhos continuaram sendo fazendeiros também. Sabe, ninguém estudou. Fazia o primário e era muito já. E meu pai não tinha ensino, meu pai fez o básico. Naquela época, meu pai era em 1910. Papai nasceu. Então, meu pai estudou o básico. A minha mãe já estudou, foi interna em Blumenau, no Colégio das Irmãs, e daí aprendia piano, aprendia alemão, corte e costura, aquelas coisas que na época era o que uma mulher aprendia. E eles sempre tiveram isso, que os filhos tinham que estudar. As mudanças da nossa família, do painel para Lages, foram em função de estudo, porque no painel não tinha o primário, não tinha mais do que isso. E, no começo, inclusive, os pais contratavam um professor que dava aula de tudo para os filhos, em casa. E daí, quando chegou numa fase que meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos. Então, tinha filho da idade que você escolhesse. Aí começa a chegar a época de fazer, e vai para o ensino médio, não tem. Aí eles mudaram para Lages. Em Lages, a gente ficou, aí o Arno, que é meu irmão mais velho, que é vivo ainda, tem 88 anos, o Arno veio estudar em Curitiba.
Desculpa, primeiro ele foi para Florianópolis, daí depois veio para Curitiba. E veio para Curitiba, fez faculdade aqui. Aí a Aida veio fazer faculdade. E aí o Percy foi para Porto Alegre para fazer cursinho. E aí meu pai achou que estava dividindo muito a família, que estava indo um para cada lado. E os gastos também, né? E aí ele achou, eu lembro que eles fizeram um plebiscito se a gente ia para Porto Alegre ou para Curitiba. Mas, na ocasião, a Aida morava aqui e o Percy não tinha entrado na faculdade ainda lá em Porto Alegre. E aí a gente acabou vindo embora, em 61, para Curitiba, para que nós fizéssemos faculdade. Ninguém da família se dedicou à matemática. Mas a Aida teve um professor, o Dax, que... Depois eu vou mencionar, que eu acho que a Ítala sabe quem é o filho dele. E que eu acho que influenciou-a, porque eles eram muito amigos e ela gostava da matemática, eu acho que ele influenciou. Agora, da nossa família, a única que se dedicou e era extremamente inteligente, eu tenho que te destacar, foi a Aida. Mas os seus irmãos, o Percy engenheiro. Era agrônomo. O Percy faleceu? Faleceu já faz 10 anos, então. Sim. E Mariazita? Mariazita firme e forte aos 80. Muito bem. Está com Covid, mas está bem. E a neta, a filha, a Isabela? A Isabela também casou-se, tem um menino com 19 anos, mora aqui. O menino, a Isabela, tem 2 metros de altura. A Isabela? O menino, a Isabela tem 1,80 m e pouco. E o filho deve ter perto de 2 metros. O marido da Isabela também é muito alto. Que incrível. Me lembro tanto da Isabela pequenininha. Eu lembro ela na casa da Aida, a Mercedes fazendo... Uma coisa que nós não mencionamos foi a Mercedes, que eu acho que nós teríamos que mencionar a Mercedes. Fala sobre ela, Fátima. A Mercedes cuidou da Aida, porque a Aida não gostava de fazer coisa de casa, assim. E a Mercedes cuidava de tudo. Fazia compra de mercado, era ela que administrava. Carro. E fazia tudo. A Aida não tomava conhecimento. A Mercedes dizia assim, precisa de tanto para fazer mercado. Ela dava o dinheiro. E a Mercedes tinha umas coisas assim que a gente vai lembrando na conversa. A Mercedes era muito pão dura. Então, 2 casos. Veio um professor de uma universidade, que eu não me lembro quem era, num jantar na casa da Aida, e eu estava lá. Era panqueca. A Mercedes foi para a cozinha fazer... Mas a Mercedes cozinhava muito bem. Cozinhava, a Mercedes. A comida da Mercedes era uma maravilha. Sim. Aí ela vai para a cozinha fazer a panqueca, ela pegou e fez lá, a Aida veio, porque ela já fez, ela era muito meticulosa, ela fez a massa no dia anterior, deixou frita para no dia ela rechear e colocar no forno. Aí a Aida olhou e disse, escute, mas para o número de pessoas é pouco. Ela disse assim, não, eu fiz 2 para cada uma, a hora que acabar, acabou. A Aida, não, você vai fazer mais. Porque como é que você vai servir contado assim, Mercedes? E daí ela fez, a contragosto, fez. Um outro evento que ela chegou e falou para a Aida quase morreu. Disse, Mercedes, se alguém sabe que você trabalha comigo, eu vou passar vergonha. Ela ia na feira para comprar as coisas, legume, fruta, e ela tinha amizade com todo mundo, porque ela ia ali toda semana. Aí um dia, eu não me lembro como é que a Aida, que ela descobriu isso, que ela contou isso, ela ia na feira e comprava figo, quer dizer, ela levava as embalagens plásticas e sacolas plásticas e trocava
e jornal com um feirante. Ela fazia um cambalacho, ela dava sacola usada, plástico, jornal, para trocar por figo. Aí eu disse, mas Mercedes, para que fazer? Mas eu não paguei. Então, a Mercedes era assim, foi a fiel escudeira dela, a Ítala conheceu também. Ela começou a trabalhar com a Ida no apartamento que nós morávamos próximos. Mas a Ida comprou aquele apartamento enquanto construía e tal, e Mercedes foi. Mas a Mercedes, ela fazia tudo para a Ida, ela cuidava da casa, ela era irmã e, ao mesmo tempo, um pouco mãe da Ida, porque ela administrava, tomava conta, fazia tudo. Ficava brava com a Ida se achasse que alguma coisa não ia bem. E isso que você falou, ela tomava conta dos gastos. Olha, uma outra conversa vai puxando outra. Mas ela cuidou da Ida doente, viu? Com uma dedicação incrível. A Ida morreu no hospital com ela. Eu não sei se a Fátima tem notícias da Mercedes, mas após a morte da Ida, a gente continuou mantendo, porque ela foi uma pessoa espetacular. Eu tentei contato com o telefone, porque a Mercedes esteve em Curitiba no aniversário de casamento. 80 anos da mãe. Não, naquela festa de aniversário de casamento do pai e da mãe, aquela última, que foi 72 anos. De casados. E a Mercedes veio. E daí me lembro, inclusive, que eu dei um casaco para ela, porque ela estava morrendo de frio, que não tinha nem roupa de inverno, e aqui em Curitiba é muito frio. E foi a última vez que eu vi a Mercedes. Falei com ela posteriormente, ela estava num apartamentinho que ela morava, e ela me disse que estava muito arrependida, que tinha trazido um sobrinho para morar com ela e que estava se incomodando muito, porque não que o rapaz fizesse alguma coisa assim mais séria, mas ela disse que ela gostava de silêncio, de horário para as coisas, e que o menino não respeitava isso. Aí eu tentei contato com a Mercedes várias vezes pelo telefone que eu tinha e não atendeu mais. E a irmã dela, que foi através da irmã Nassir, que era irmã da Mercedes, irmã Nassir é que ela era religiosa, a Nassir. Religiosa. Ela era daquela de Jesus crucificado, né? Irmãs de Jesus crucificado. E a Aida morou num pensionato aqui em Curitiba, que era administrado por esta congregação, e conheceu a irmã Nassir. E aí a Mercedes trabalhava com outras duas colegas que moravam nesse pensionato também, mas não estava satisfeita. E aí só que ela não queria ir embora, eu me lembro que ela não queria ir para Campinas. Ela não queria ir para Campinas. E, no fim, a Aida convenceu e ela foi, e foi o que foi. Ela foi uma companheirona para a Aida. Eu me lembro, a Aida já estava doente. Vocês falam mais Aida, nós falávamos Aida. A gente nunca falou Aida. Vocês falam mais. Nós falamos Aida em casa. Aida. E depois... Eu me lembro que ela disse que eu queria dar um presente para a Mercedes. Eu digo, o que você quer dar? Ela falou, eu queria dar uma lembrança, uma joia, eu queria dar uma corrente, uma medalha, uma corrente de ouro, para ficar com ela. Eu não me lembro, foi dado, mas eu não me lembro se fui eu que comprei, se foi Maria Isabel, eu não me lembro disso. Mas a Ida disse, eu queria dar uma corrente de ouro com uma medalha, acho que até falou que medalha. E foi dada a corrente. Foi. Uma outra coisa, desculpe, pode falar. Que todo mundo... Eu nunca tive contato com a Mercedes depois do falecimento da Ida. Nós nos falamos, acho que chegamos a nos encontrar, e depois foi algo assim também, um telefone que eu tinha nunca mais funcionou, um número, e eu pedi ela estava trabalhando como passadeira a última vez que eu falei com ela. Ela disse que passava roupa, parece que 3 vezes por semana. Ia em 3 casas só para passar roupa. Bem, uma coisa que agora vai puxando a outra, e eu lembrando, a Ida, nós fomos criados numa família católica,
digamos assim. E uma certa época da vida, nós frequentávamos igreja. Para nós, meninas, e Aida já moça, era um programa ir à missa com ela. Ela participou da Juventude Católica aqui na PUC, e uma vez, eu não lembro quem me perguntou, e daí depois eu não sei, depois que a Ida foi embora para São Paulo, eu nunca... eu não acompanhei se ela continuou ou não, mas muita gente me perguntava, e aqui entrou uma coisa que eu não sei como tirar daqui do meu computador. Vocês estão me vendo? Sim. Perfeitamente. Que como é que a Ida, tão inteligente e tão embrenhada na filosofia e na matemática, tinha esse lado religioso, católico, de ir à missa, tudo isso. Então, uma coisa que na época eu não recordo eu não soube explicar isso. Mas até o final da vida, quando ela estava aqui, ela era religiosa, ia à missa, tudo? Ela continuou indo. Ela continuava indo, mesmo que esporadicamente, porque houve uma época em que era final de semana, todo sábado a gente escolhia uma igreja que tinha algumas prediletas dela, e a gente ia à missa. Daí me perguntaram como que ela... sei lá o que a pessoa quis dizer na época, que tão embrenhada na filosofia, na matemática, no cálculo, tudo, ela poderia ter tido essa vida espiritual, sei lá como que chama isso. Mas é uma coisa que também a gente pensa, porque, pelo menos, não que no meu entendimento, mas muita gente acha que a pessoa se distancia da religião, de tudo, porque está tão embrenhada em cálculos, em filosofia, e, lógico, uma coisa que tem que ser dita. A Ida teve, quando ela estava preparando a tese, que eu expliquei para vocês que o Percy desenhou os símbolos, porque não existia em máquina de escrever em nada, ele fez a nanquim aquilo. Como que... Ai, agora me fugiu o pensamento, fui falar do nanquim, eu estava falando do... lembrei. Ela teve, nessa época, foi uma época bastante estressante para ela. Só que naquela época não tinha terapia, aqui, pelo menos, não tinha psicólogo, ninguém falava nisso. E nós tínhamos um primo do meu pai que era médico, o Dr. Hugo Camargo, que era dono de um hospital aqui, e um belo dia, nós, meninas menores, a Ida está internada. Nossa, o que aconteceu? Todo mundo ficou, acho que a Fátima vai lembrar disso. Daí a mãe falou assim, não, a Ida está passando por uma fase difícil, estressada, e ela está fazendo sonoterapia. O que era sonoterapia? Era ficar internada no hospital dormindo. Mas tudo isso coincidiu com o estresse da elaboração da tese dela. Quer dizer, ela não era uma pessoa insensível. Poderia ser, como a Ida falou, uma pessoa que, em princípio, não, ela é dura, ela é antipática, não. Mas ela tinha um interior, né? Então, isso é uma coisa que eu lembro bem. Quando a gente analisou as cartas dela na França, ela visitava muitas igrejas lá, ela falava nas cartas que as igrejas lá eram muito bonitas, que o lugar era muito frio onde ela estava, e que nada chamava atenção. E que nada... O lugar chamava-se Clermont-Ferrand. Isso, e que nada lá agradava ela se não fosse a igreja. Ela também diz que quando foi para lá, ela alugou um apartamento porque ela não gostava de comer fora, porque ela tinha medo de intoxicação alimentar. E no decorrer das cartas dela com o professor Newton, que ela demonstra preocupação com ele, ela também mostra muitos sentimentos de machismo,
sentimento de que está deixando ela um pouco de lado. No início ela estava bastante entusiasmada, mas depois ela começa a se cansar e até em momentos nas cartas ela fala assim, olha, por que eu estou aqui se eu poderia estar estudando a mesma coisa no Brasil? Então, ela começa também a mostrar os sentimentos, assim, acho que de uma pessoa que também está cansada também de estudar. Então, eu vi nela também uma faceta, assim, embora timidez, mas uma faceta de uma pessoa que estudou bastante, que também cansou, que também cansava, né? Ela tinha, mas eu acho que ela concorda com você, era cansativo, era exaustivo. Mas ela gostava. Muitas vezes, mas ela fez o que ela gostava e o que ela se dedicou e fez bem, porque para ter depois, quase 40 anos depois da morte dela, a gente está tendo essa repercussão. Então, ela com certeza tinha sentimentos. Sim, com certeza. E quanto a esse negócio de comida, ela não era uma pessoa que ela não era assim exigente em comida, mas ela detestava camarão, acho que ela nunca comeu camarão na vida. E quando ela viajava para o exterior, ela levava pacotinhos de sopa Maggi, não é, Fátima? Sim. Ela levava comida para ela. E nesse café. A Suelen, ela trouxe um ponto interessante, essa comunicação com o Newton da Costa, né? A Suelen examinou as cartas que a gente tem lá no arquivo, e o Newton da Costa foi uma ponte importante para a professora Ida, né? Para ela entrar na Unicamp. Foi. Então, não sei se não sei se ele Ângela está vivo. O professor Newton, até um ano atrás ou dois, ele ainda estava vivo, estava com 92 anos e morava em Florianópolis. Não, ele está vivo. Está vivo? Ele está com 92, ele faz 93 em setembro. Ele está vivo. Quanto? Em setembro. 93? Agora eu não tenho certeza se é 3 ou 4, mas acho que é 3. 3. Mas eu acho que ele não está mais assim na ativa, deve participar de algum grupo, alguma coisa. Ele está bem, continua trabalhando, assim, tem alunos, participa de seminários, assim, lá na universidade, no departamento de filosofia, mas ele agora, e particularmente com a pandemia, ele tem saído muito pouco. O Décio Krause, não sei se vocês conheceram, também foi aluno do Milton, e disse, isso foi uma semana e pouco. Ontem eu consegui tirar o professor Milton para tomar um café, porque ele cada vez menos quer sair de casa. Por causa da pandemia, também ele se acostumou. Mas também, a gente conversa, atualmente continua. E me diz uma coisa, Ítala, agora me surgiu uma curiosidade. Alguma vez você conversou com ele sobre a trajetória da Ida, desde que ela conheceu ele? Com o Newton? Muitas vezes. E qual era a opinião dele a respeito dela? Do Newton sobre ela? Sim, ele tinha muito respeito por ela. Ela foi a primeira aluna dele e a primeira colaboradora dele. E os primeiros trabalhos dela foram todos juntos com ele. E vários dos trabalhos famosos, importantes dele foram feitos com ela. Então, ela é fruto dele como professor no início da carreira. Mas ele não teria sido nem metade do que ele foi sem ela. Acho que ele reconhece isso. Porque, quando eu os conheci, que ele veio para Campinas, ele, na verdade, veio para a USP, a Ida veio para a USP, mas ele foi convidado para a Unicamp também. Então, ele ficou lotado na USP, mas com cargo na Unicamp. Inclusive, ele foi vice-diretor primeiro do Instituto de Matemática, recém-criado. A Ida veio de Curitiba e a Ida veio definitivamente para ficar em Campinas. Então, o Newton ficou morando em São Paulo, ele vinha uma vez por semana, ela morando em Campinas. A Ida morou em São Paulo. Acho que muito pouco. Tempo. Morou? Eu estive em São Paulo há um mês atrás, e eu acabei passando na frente do prédio que ela morava, ali em Pinheiros, na Teodoro Sampaio. Não, mas daí eles foram convidados pela Unicamp e foi anunciado. Eu estava me formando. O professor Newton da Costa e da Ruda daria um curso de lógica. Foi quando eu me inscrevi
e fiz o curso dos dois. Foi quando eu os conheci. E nessas alturas, o Rubens Murilo Marques, que era o diretor indicado pelo Zeferino Vaz para criar um Instituto de Matemática, convidou-os para vir para a Unicamp. Eu acredito que foi aí que a Ida resolveu que ela ficaria na Unicamp, ela veio e se mudou para cá. E o Newton ficou em São Paulo e vinha uma vez por semana. Agora, nessa fase, o Newton já tinha trabalho publicado no exterior, já era um pouquinho conhecido, mas é desse período para diante que o Newton passa a ser um grande nome, passa a ser reconhecido como criador de uma área do conhecimento. A Ida junto. Os primeiros trabalhos, ela era coautora e tem trabalhos dela muito importantes. Mas o Newton reconhece, eu falei na entrevista para a Suelen, nesse momento, cria-se um grupo de lógica na Unicamp, que até hoje existe, é importante, que foi criado em volta do Newton. Mas quem era a alma do grupo era a Ida. O Newton morava em São Paulo. Seminários, publicações, eventos, a criação da Sociedade Brasileira de Lógica, dos encontros brasileiros de lógica. Quem fazia, quem organizava, quem tinha estrutura era a Ida. O Newton passou a trazer para o Brasil os nomes mais importantes de lógica do mundo. Vieram grandes nomes poloneses, o Alfred Tarski veio para cá em 74, a Unicamp tinha 9 anos, ele era um dos maiores nomes de lógica do século. Eles vinham, mas quem organizava a visita, quem os recebia, quem fazia tudo era a Ida. Isso eu lembro. Então, o Newton reconhece isso, ela era a alma de tudo que ele fazia. E as pessoas sabiam disso. As pessoas sabiam disso. Ele fazia uma abertura de uma conferência, todo mundo sabia que quem estava por trás era a Ida, quem tinha organizado a conferência era ela. E isso que você falou de que o Percy fez a Nanquim, os símbolos, eu me lembro. Nós tínhamos umas funcionárias, umas secretárias no Instituto de Matemática, mas para bater os trabalhos, a minha tese, os livrinhos, quando eu organizava eventos, ninguém sabia datilografar os símbolos. A Ida comprou, na época, eu me lembro, uma máquina que a gente fazia, era um IBM, que ninguém tinha. Ela tinha na casa dela. Ela tinha. Então, ela deu a datilografar, não sei se ela sabia, mas era ela que datilografava os trabalhos. Eu me lembro que a minha tese de mestrado, doutorado, a gente dependeu dela ensinar como fazer os símbolos. Então, era ela que fazia. Tem um livrinho, que foi o primeiro evento de lógica que teve na Unicamp, foi quando o Tarski veio. A Ida organizou um pequeno evento com participação de várias pessoas do Brasil todo. O Tarski e o Rolando Schwartz, chileno, que estavam aqui. A Ida preparou os proceedings, que a gente fala, as atas, que foi o primeiro volumezinho do Instituto de Matemática. Eu, recentemente, publiquei essas atas num livro com um aluno meu de doutorado, e esse livro apresentou o que o Alfred Tarski fez de conferência em Campinas em 1974. E como anexo no final disso está a cópia das atas do evento Tarski. A Ida, que foi editora, tem até um agradecimento dela para mim, que eu ajudei, que eu fiz a revisão. Quem datilografou e digitou tudo foi ela. Foi ela. Foi ela, vou mostrar. Ela publicava, mas era ela. Vou ver se eu acho. Ó. O livro é esse. O livro é esse. Tem toda uma parte lógica lá na frente. Agora eu vou te mostrar no final. É escaneado. Ó. Aqui tem a capa. Apêndice, simpósio. Acho que não dá para ver. Dá, né? Mais ou menos. Eu acho que se você ler, eu vou ler. Tá lá. Apêndice, simpósio de lógica matemática. Instituto de Matemática. Simpósio de Lógica, de 3 a 5 de março de 1975. E aí, aqui, os artigos publicados. Você viu isso, né? Eu dei para você, né, Suelen? Sim, me mandou. Eu também comprei o livro e está na minha tese, tá? A capa, toda essa história. Na qualificação eu falei do livrinho, né? Sim, sim. Bom, então, olha, tem 9 artigos. E você vê que é completamente diferente da parte inicial do livro.
que foi escaneado do livrinho que ela publicou. E A gente não tudo consegue. editado por ela. E tem uma introdução que fala, este volume contém, escrito por ela, Campinas, novembro de 75, de Inês Arruda, este volume contém os resumos dos trabalhos apresentados no Simpósio de Lógica Matemática, realizado no Instituto de Matemática da Unicamp, de 3 a 5 de março. Neste simpósio, tivemos a presença, que muito nos honrou, do professor Alfred Tarski. Suas 2 conferências sobre Relational Algebras foram gravadas em videotape e encontram-se à disposição dos interessados. Os trabalhos de autores brasileiros apresentados no simpósio, incluídos nesse volume, refletem bem a situação atual da pesquisa em lógica matemática no Brasil. Este volume contém ainda o resumo do trabalho apresentado pelo professor Rolando Schwartz, da Universidade Católica do Chile. Expressamos aqui, é um texto dela, que abre assinado por ela. Expressamos aqui os nossos agradecimentos ao professor Rolando Schwartz, que nos auxiliou na transcrição das conferências do professor Tarski, destinada à gravação de uma segunda trilha sonora. Agradecemos à professora Ítala do Otaviano pela sua valiosa colaboração na correção das provas deste volume, ao professor Engel pela sua participação na organização do simpósio. Agradecemos especialmente ao magnífico reitor da Unicamp, professor Zeferino Vaz, e ao diretor do IMEC, professor Biratã D'Ambrosio, que tornaram possível a realização desse simpósio. E aí a gente publicou, porque isso existia, mas era um boletim interno do IMEC. E agora ele é um livro que rola no mundo inteiro, porque é um livro bilíngue, em português e inglês. E aqui está isso que você falou, quem digitou todos os trabalhos foi ela, porque não tinha secretária nem funcionária que soubesse digitar. Que pudesse fazer. Então, e era na tal máquina que ela fazia, porque depois que ela comprou, começaram a aparecer uns types, umas coisas que ela comprava. Não sei para quem entende datilografia, que quando ia datilografar isso com um símbolo, tinha alguma coisa especial lá que ela colocava. Era uma combinação, talvez. Quando não tinha símbolo, ela fazia à mão. Ítala, só por curiosidade minha, aí na Unicamp tem algum documento visual, algum filme, alguma coisa assim, que é sobre a Ida, que ela tem, da imagem dela falando ou dando aula, alguma coisa? Eu me lembro que não, mas eu acho que nesses filmes que aparece o Tarski, nos filmes das aulas do Tarski, ela aparece. Então, não tem nenhum, digamos, como... Uma coisa visual, né? Uma coisa visual. Não, né, Ricardo? Se tivesse, estaria aí no... Inclusive, até para a gente achar fotos da Aida foi muito difícil. Existia, assim, a foto do RG dela, que a gente usou durante muito tempo para ilustrar, uma foto em preto e branco, e ela bem jovem, e depois a gente achou mais algumas fotos no processo de vida funcional dela, se não me engano. Então, mas eu tenho agora que vocês não têm aí. Mas o registro mesmo dela com... Não tem. Não, nada filmado, né? Porque vai sair um artigo meu brevemente, deve estar saindo já, no South American Journal of Logic, na revista americana de lógica, que é em homenagem a Miró Quesada, ao Francisco Miró Quesada, que era um filósofo peruano que veio no Brasil em 1976, no simpósio latino-americano que a Ida organizou. Foi um negócio arrasador de bonito. Vieram grandes nomes do mundo. E esse professor foi nesse simpósio que ele propôs que as lógicas inconsistentes e não triviais que o Newton e a Ida trabalhavam passassem a se chamar lógica paraconsistente. Isso foi adotado no mundo inteiro. E nós fizemos um artigo para esse volume em homenagem ao Miró Quesada, contando essa história. E aí tem carta dele dizendo, até muito interessante, dizendo que ele tinha ficado muito contente com o convite da professora Lídia Arruda. Fala Lídia em vez de Aida, numa carta dele para o Newton. Depois ele sabia que era Aida, foi a primeira carta. E eu encontrei a foto da abertura do colóquio e uma foto grande,
que foi tirada durante o colóquio, e vai sair no livro. Se você não tiver, Ricardo, eu preciso mandar para os arquivos, porque nós conseguimos identificar, digamos, 90% das pessoas. Das pessoas presentes. E a Ida aparece bem nessa foto. Existe uma foto dela num evento, eu não sei se é exatamente essa Então, mesmo, que a Sara está mesmo. mencionando, pode ser que seja. É que o advento da imagem é uma coisa recente, né? Que você consegue. E esse filme que tem nos arquivos, que é sobre as conferências do Tarski, em 75, é um sucesso, porque naquele tempo ninguém fazia isso. Foi o Biratã D'Ambrosio que pediu autorização e mandou filmar. Tanto que depois várias pessoas do mundo, quando eu vou a eventos, até hoje pedem se pode dar uma cópia do filme, porque ninguém tem filme do Tarski, e nós temos. Tá. Foi a última viagem dele antes de morrer, e o único filme que as pessoas têm do Tarski dando aula. Mas Ricardo, nós mulheres falam demais, agora vamos para você. Mas vocês são mesmo, o objetivo era esse, da gente ter essa não conversa. sei se nós estamos atingindo o que você imaginava, porque foi o que eu falei. Com certeza. É muito mais para nós, família, muito mais lembranças pessoais, em algum ponto ou outro, como a defesa de tese, essas coisas, do que realmente a vida acadêmica e profissional dela. Né? Quando sim. o Tarski estava aqui, ele ficou uma semana, e ela pediu para eu tomar conta dele. Ele era um nome, assim, muito, continua até hoje, no século XX. Ele era uma pessoa encantadora com a Ida e comigo. E todo mundo tinha dito que ele era desagradável, bravo, ríspido com os alunos, mas que ele era bom com mulher, era isso que falava. Então, o Ida comigo, ele nos tratou assim, com uma incrível delicadeza, amabilidade e carinho. E ele estava com a mulher dele, uma senhora encantadora, idosa, ele já tinha, não sei, o Tarski tinha mais de 70 naquela época, não sei se chegou a 80. Então, a Ida pediu para ninguém fazer isso, que eu o buscasse diariamente para levar lá para matemática da Unicamp. E o Tarski disse que eu só podia buscar para marcar qualquer coisa para ele depois de 12:30, porque ele dormia de madrugada, ele ficava acordado até tarde, estudando, trabalhando, pensando, e que daí ele dormia bem tarde e acordava tarde. Então, eu ia buscá-lo, acho que tipo 13h, e levava para a Unicamp. E a Ida disse, nós almoçávamos com ele, eu o levava de volta, e naquele tempo ele ficou num hotel que não tem mais, Hotel Terno, em Campinas, que era na Rua Francisco Glicério, perto da Catedral. E a Ida, então, no meio da semana, convidou que ela queria oferecer um jantar para o Tarski, na casa dela. Mas aí era ela, Tarski com a senhora, o Rolando Schwartz, o Milton da Costa, o Biratã D'Ambrosio, que era o diretor da matemática, e eu e o Roberto. Então, não era muita gente, mas era o Mercedes que ia fazer. Eu sei que rolou alguma coisa de perguntar se o Tarski gostava de carne, de peixe, não sei o quê, e o Tarski falou que ele queria comer uma feijoada. Tinham falado para ele. Aí a Ida falou, mas eu fico preocupada, eu lembro que ela falou com o Roberto, meu marido, ele tem idade, feijoada à noite? É um pouco pesado para nós tudo. Ele falou que não, que ele queria feijoada. Então, foi uma noite, eu não lembro se foi uma sexta-feira, foi um jantar na casa dela, e eles prepararam, além da feijoada, ele queria beber batida também, queria tomar batida. Então, era meia-noite, começou todo mundo a ficar preocupadíssimo que o Tarski ia passar mal. O Tarski comendo feijoada e tomando batida, meia-noite, tarde da noite. Ele não passou nada mal. E é uma lembrança assim, incrível. Depois a gente falava sobre isso. O Tarski também começou a contar nesse jantar como é que tinha sido quando ele fugiu da Polônia, asilou nos Estados Unidos. Mas ele deixou a mulher, os filhos, para buscar depois. Tinha toda uma história. Mas ele começou a contar para nós, e eu não sei, acho que é na Primeira Guerra, não sei. Será que é a Segunda? Que quando a mulher dele, é a primeira, né? Que a mulher estava em casa, eles eram judeus,
que ela, escondida, assistiu os nazistas matando os pais da família. Mas quando ele começou a contar, ele ia contar essa história. E aí ela começou a ficar mal, essa senhora, e ela disse que ela não queria que ele contasse. Ele falou, mas eu gosto de contar, porque eu gosto que as pessoas saibam o que aconteceu. Aí eu me lembro que ela disse, isso marcou, aí deu. Ela disse, não, mas se você continuar a contar, eu estou ficando triste. Ele falou, então, se você ficar triste, eu não conto mais. E a história parou. Então, lá você lembra aqueles 2 professores americanos que, casualmente, no meu casamento, eles vieram. Eram o professor Norman e o professor Peter. Isso eu casei em 73. Isso eu me lembro deles. Norman, eu não lembro. Norman, eu lembro, mas depois Norman e Peter. Não, mas eles não moravam aqui, eles eram visitantes, né? Eles eram visitantes. O Norman, isso mesmo, eu queria me lembrar o nome dele outro dia, o Norman, era muito simpático, muito bonito. Era. Não era? Sim. Mas ele ficou um tempo aí, porque eu lembro que, inclusive, a mãe dele veio para o Brasil e esteve em Curitiba. Ele ficou alguns meses. Ele ficou muito amigo da Ida. Eu acho até que eles namoraram. Eles tiveram um casinho. Fizeram a única pessoa assim que a gente sabe. Isso, eles namoraram. Ela se relacionou. Isso não pode contar na sua tese, né? Mas eu queria lembrar o nome do Norman. Ele ia na minha casa com ela. A gente saiu. Norman e o outro. Ângela, tinha fotografia do Norman na casa dos meus pais, numa noite antes do meu casamento. Mas ela chegou a apresentar como namorado? Sim, como namorado. Foi a primeira vez que a gente tomou conhecimento. E ela expôs. Cabelo comprido, loiro, estava com um casaco marrom de camurça. Ele. Perfeitamente bem. Ele era um homem charmoso, eu me lembro, inteligente, interessante. Depois ele foi embora, eu nunca mais tive contato. Nunca Mas mais. Eu me lembro que ele deu, eu acho que ele deu uma joia de presente para ela também. Não me lembro o que, mas... Tá vendo? Isso mesmo. Tem alguma coisa que ele fez um momento lá e deu de presente como joia para ela, uma joia para ela, de lembrança. E a mãe dele veio mesmo passar um tempo. Ele era solteiro, né? Então... Eu me lembro mais ou menos da mãe também. Quando ela ainda morava aqui em Curitiba, acho que através do professor Newton veio o Messier Guillaume. Isso, Marcelo Guillaume. Messier Guillaume veio e ficou hospedado na casa que a Universidade Federal tinha para professores convidados. A Ida que foi lá providenciar tudo, porque ele não veio só, ele veio com a família. Ele veio a mulher e mais algumas crianças. Daí, depois que ele foi embora, ela foi lá vistoriar a casa para devolver para o órgão competente da universidade. Ela ficou abismada com a bagunça que tinham deixado na casa. Ela era extremamente ordeira. Digamos, com a bagunça uma das e sujeira, eu lembro da história. Bagunça e sujeira. Messier Guillaume. Inclusive, ele esteve na casa dos meus pais, almoçando com a família, que a gente morava próximo à universidade. Então, são assim lembranças que agora estão vindo. E quanto ao professor lá, que vocês perguntaram qual a influência da Aida fazer matemática, era o professor Norberto Walter Dux. Eu não lembro se era ele ou a dona Nídia, mulher dele, que era professora de matemática da Aida. E o filho deles é o José Roberto Walter Dux. Ele trabalhou na Unicamp até falecer. José Norberto Walter Dux. Ele trabalhou, acho que na área de... Ele fez engenharia, ele fez o ITA, na verdade. Eu acho que era engenharia elétrica. Ele era amigo do Percy. E ele... Mas depois eu fui pesquisar sobre ele. E ele trabalhou, até ele falecer, ele trabalhou na Unicamp. Mas eu não lembro se na área de engenharia, se não me falha a memória, ele fez alguma coisa na área de educação. Mesmo tendo feito IDA,
Ele fez Eu conheço o nome, sim. José Norberto Walter Dux. Tá. É que eu tenho uma memória boa para nomes, então eu lembro bem deles. A professora Ita, ela trouxe alguns aspectos, né, da trajetória da Ida sobre essa organização de vários eventos, né, essa preocupação com as publicações, inclusive referentes aos eventos, é uma coisa que a Suelen também traz aí na pesquisa dela. Agora, a professora Ítala, principalmente a professora Ítala, mas fique à vontade também, se a senhora pudesse falar um pouco da importância da Ida para a fundação do CLE, do Centro de Lógica. Então, isso é muito relevante. O professor Oswaldo Porchat Pereira era professor do Departamento de Filosofia da USP e ele fez um estágio na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Quando ele voltou muito empolgado com o grupo de lógica e epistemologia de Berkeley pela interdisciplinaridade do trabalho que eles desenvolviam. O Porchat era filósofo de formação, mas ele gostava de lógica e sabia também lógica, dava aula de lógica. Ele tinha feito doutorado na França. Quando ele volta, ele procura o reitor da USP e propõe a criação na USP de um centro diferente do que eram os institutos e faculdades, de um órgão que seria interdisciplinar para lidar com as áreas de lógica, epistemologia e história da ciência. Só que, na época, isso inclusive a Andrea Lopari, que me falou, confirmou na entrevista que eu mencionei dela, havia uma briga de grupos dentro do departamento de filosofia na USP. E os grupos contrários, o pessoal que não era do lado do grupo do Porchat, foi contrário à criação desse órgão. E eles se posicionaram contrário e começaram a torpedear a ideia. E o Porchat era muito amigo do professor Rogério Cerqueira Leite, aqui da Unicamp, e ele comentou com o Rogério essa ideia dele, que seria algo inovador. O Rogério diz que isso é espetacular para a Unicamp, que está sendo fundado, e o reitor da Unicamp tem outra cabeça. O Rogério levou o Porchat para conversar com o Zeferino Vaz. Isso foi em 76. O Zeferino Vaz comprou imediatamente a ideia e falou: crie-se esse centro, que na estrutura da Unicamp era completamente novo, não era um instituto-faculdade, e o centro foi criado ligado diretamente à reitoria da universidade. Informalmente em 76, formalmente por uma portaria lá do reitor em 77. E o Porchat, quando recebeu o título de professor emérito da Unicamp, disse que o Zeferino se entusiasmou pela ideia, falou: está criado, e disse para o Porchat: você tem uma semana para conseguir e levantar as pessoas que vão fazer parte desse centro. E nessas alturas, o Newton já estava na Unicamp, porque Newton e Aida vieram para a Unicamp em 69, 68, na verdade, acho que no final de 68. E o Porchat, então, contatou Newton e Aida, e imediatamente o Newton e a Aida deram apoio. E o Newton e a Aida era professora em tempo integral da matemática da Unicamp, e o Newton vinha uma vez por semana e era professor em tempo integral do Instituto de Matemática da USP, não era da filosofia. Então, os três que fizeram o andamento dessa criação. E aí, eles escolheram nomes de pessoas da Unicamp, fora do Brasil, que seriam membros do CLE. O CLE até hoje tem uma característica diferente, inclusive dos outros centros da Unicamp. Quando ele foi criado, já saiu uma lista de membros fundadores do CLE. E lá estão Porchat, Newton e Aida. Algumas pessoas também de grande nome, e alguém que era aluno ainda, como eu, e o Walter Carnielli. E o Porchat contou, bom, o Centro de Lógica foi o primeiro centro interdisciplinar da América Latina. E na criação, quando sai a portaria de criação, já sai com o objetivo de realizar pesquisa interdisciplinar de ponta nas 3 áreas, de manter inter-relações internacionais, de manter publicações de qualidade nas 3 áreas. Então, o centro já nasce assim. E o Porchat disse que o Zeferino chamou e disse assim: quem são alguns nomes importantes que você gostaria de trazer para o CLE?
e o Porchat falou o nome de 2 ou 3 argentinos importantes. Diz que o Zeferino diz, amanhã você embarca para a Argentina para conversar com eles e trazê-los para cá. O Porchat falava, mas como? E o Zeferino era assim, mas como? Tem passagem, eu mando comprar, você tem dinheiro para se manter, vá para a Argentina e converse com eles. Ernesto Sosa e 2 outros que foram membros fundadores do CLE, e que vieram ao CLE, passaram tempos aqui e tudo. Então, logo depois, bom, mas isso foi em 77. Numa reunião que o Porchat combinou com o Newton e com a Aida, no Instituto de Matemática, foi fundada pelos 3 a Sociedade Brasileira de Lógica. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Lógica foi fundada formalmente antes do CLE. E quando o CLE foi fundado, o primeiro encontro brasileiro de lógica foi realizado na Unicamp e no CLE, organizado pela Aida. E a Sociedade Brasileira de Lógica, quando foi fundada, fizeram lá um tipo de uma assembleia, de uma reunião, ela foi fundada tendo o Newton como presidente, a Aida foi vice-presidente ou secretária, Suelen? Na primeira sociedade. Eu não sei se a Aida foi primeira vice-presidente ou se ela foi secretária da Sociedade Brasileira de Lógica. Suelen, você lembra do seu trabalho? Foi presidente, depois vice. Quem? Aida. Não, o primeiro presidente foi o Newton da Costa. Vice-presidente, Aida foi. Então, ela foi a vice-presidente. Tinha travado aqui para mim. E diga-se de passagem, ela foi vice porque ela fazia tudo para ele. Isso eu sou testemunha. Ele podia ter algumas ideias que ela não, mas quem fazia, quem levava, quem pagava, quem fazia documento, quem ia ao cartório, quem organizava tudo era ela. Os visitantes que ele queria trazer, quem convidava, quem trazia, era tudo para o Unicamp, nunca nenhum foi para a USP. Então, a Aida foi a primeira vice-presidente, depois, na seguinte, ela foi presidente. Não é isso? Depois ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Lógica. E o Encontro Brasileiro de Lógica que ela organizou foi algo que nunca tinha acontecido no Brasil. Não só o encontro, como ela publicou, tendo como editores ela, o professor Newton da Costa e o Rolando Schwartz como editores, foi publicado os proceedings, que são as atas para os trabalhos do evento, pela North Holland. Eu acho que foi uma primeira publicação no Brasil, num livro, numa revista, por uma editora do porte da North Holland, que era uma editora internacional das mais importantes. E aí o segundo evento brasileiro de lógica, latino-americano, tudo a Aida publicava. Ninguém fazia isso no Brasil em nenhuma área, não era só em lógica, não. Na matemática não tinha isso. Era a Aida que conseguia os contatos, e aí, digamos, além de fazer seleção, de fazer tudo com muito cuidado, a doutora Aida datilografava os artigos para serem publicados, corrigia e fazia tudo. Ela dava pronto para ser publicado. E não tinha quem fizesse, com a qualidade que ela fazia. Então, era algo extraordinário. Olha, eu fico muito grato por todos os relatos que tivemos aqui hoje. A gente está com o tempo encerrando. Eu gostaria de dizer que deu para perceber que a Aida foi uma pessoa muito ativa, muito atuante. Inclusive, a última função dela, né, foi de diretora do IMEC, Instituto de Matemática. Né? Quando ela faleceu, ela estava como diretora. E gostaria de deixar aberto agora, para a gente encerrar, para vocês colocarem qualquer coisa que desejarem aqui sobre a professora Aida. Eu agradecer a oportunidade de a gente recordar essas coisas da vida dela, familiar, e ouvir a parte acadêmica que a gente pouco participou. Eu fico muito grata e foi uma reunião ótima. Muito obrigada. Muito obrigado, Fátima. Eu também fiquei assim, bem tocada, até emocionada, quando a Sueli entrou em contato comigo, e essa reunião hoje aqui foi para lavar a alma, porque a gente só escutou coisas boas.
e pudemos recordar, como a Fátima falou, eventos familiares engraçados, e ouvir da Ítala, que foi a pessoa, talvez, que a gente conhece, que mais conheceu a Ida profissionalmente. Então, a gente fica bem tocada e agradecida. E sempre que vocês precisarem de alguma coisa, a gente vai estar à disposição. E agradecendo também a Suelen por ter escolhido como tema do doutorado dela, e a você, Ricardo, pela gentileza do convite. E a Ítala, nosso eterno agradecimento e carinho e admiração. Obrigada. Queria falar, desde que eu também muita saudade da Ida, tive uma sensação que não aproveitei direito como devia a minha convivência com ela. E vendo vocês duas, eu me lembro da Maria Isabel, eu me lembro muito do Percy, da Mariazita, da Isabela pequenininha, quando ela chegou, do Lourencinho, dos seus pais. Uhum. O Arno, acho que eu nunca cheguei a conhecer. Eu acho que não, porque o Arno permanece lá em Santa Catarina. Quem mora lá em Lages, a terra que nós nascemos, que cria umas raizinhas que não saem de lá, e ele é assim. E eu olho para vocês duas, eu acho as duas parecidas ainda, não sei quem é mais parecida, mas assim, a boca, Ângela falando, assim, eu me lembro da Ida. Quem que as pessoas acham que é mais parecido com a Ida? A Maria Zita, que ela tem dias, eu encontro bastante com ela, que é a nossa cunhada, que a Ítala também conhece. Às vezes eu estou quieta olhando, ela falou, Ângela, posso falar uma coisa para você? Tô lembrando da Ida. A cara da... Ai, então é isso, você falando a boca... Tá? Eu acho que a Ângela parece, que lembra mais a Ida. Só que não em tamanho, porque eu tenho 1,72 m e ela era mignon. Ela era igual eu. E uma coisa interessante que eu me esqueci de contar da Ida, uma das mulheres mais importantes de lógica da história e do século XX era uma polonesa chamada Helena Rajova. E Helena veio da Unicamp, era uma coisa fantástica. Ela veio e ficou, acho que 6 meses aqui, eu fiz curso com ela, e ela, quando chegou, teve alguma coisa que não tinham ainda arrumado um apartamento ou um hotel para ela ficar. A Ida convidou-a para ficar no apartamento, e ela ficou o tempo todo no apartamento da Ida. E a Helena era uma mulher muito bonita, assim, clara, de olhos azuis, e algo que nós não falamos sobre a Ida aqui precisa ser falado. A Ida, ela era muito bonita. Era. Ela era discreta, ela era quieta, a Ida era bonita, a Ida ela era elegante. Elegante. Ela era sempre arrumada, mas não demais, ela era sempre bem arrumada. E bonita, né? Bonita, discretamente linda. Um sorriso muito bonito, traços muito bonitos. E Helena Rajova também. E eu me lembro que eu ficava babando das duas, porque eu era delas. E a Ida andava, teve uma fase, quando Helena Rajova estava aqui, teve uma fase que a Ida andou muito triste, emocionalmente, assim, muito afetada. E eu me lembro de um dia que Helena Rajova falou, e depois a Ida ainda comentou comigo. A Helena disse, a Helena, ela tinha carinho e gostou muito da Ida. E a Helena olhou para ela e disse assim, Ida, quando eu me sinto como você está, sabe o que você tem que fazer? Vai ao cabeleireiro, vá a uma loja, compre uma roupa nova e seja como mulher. Vai ao cabeleireiro e compre uma roupa nova. Helena Rajova e a Ida. Esse papo poderia se estender, né? Mas a gente agora, sabe... Olha, eu também queria agradecer Ricardo e Suelen pelo trabalho que ela fez sobre a Ida. Eu fui da banca, gostei demais, e Suelen sabe o quanto eu valorizo o trabalho que ela fez. E esse trabalho ainda vai ter outros resultados. E agradecer ao Ricardo, a Eliane, os arquivos, por essa oportunidade de falarmos sobre a Ida e eu poder me encontrar com a Fátima e com a Ângela. Também gostamos muito de ver você. Eu também agradeço. E eu gostei muito de ouvir vocês, porque eu fiz uma pesquisa documental. E aí, quando eu fiz um documento, eu escutava o documento, né? E escrevia sobre o documento. E vendo vocês e escutando vocês, dá uma outra perspectiva da vida na pesquisa. E, assim,
eu não tinha o que complementar na hora, porque era o que vocês estavam falando, é o que está lá na minha pesquisa, mas aí vocês enriqueceram com mais detalhes. A professora Ítala já tinha falado muitos detalhes, a professora Ângela, quando ela tinha mandado para mim, já no início lá, sobre as habilidades manuais, sobre a questão da comida que a Ida fazia, entre outras coisas, sobre a igreja. Eu acho que talvez vocês não saibam uma informação que teve na época, quando ela se doutorou, que saiu no jornal Diário da Tarde, a nota dela, quanto que ela tirou em cada quesito na tese de livre docência dela, falando uma matéria especialmente dela, dizendo que ela tinha muita experiência e falando como ela tinha ido em cada quesito. Cada quesito. Nós não sabemos, não temos conhecimento disso. Exatamente, eu achei essa informação e essa informação foi colocada também na minha tese. Também há informações de seminários dela que o jornal divulgava. Então, achei muitas informações dela nos jornais da época. A relevância que ela teve. Você não mandou um exemplar da tese, Suelen? Oi? Você não mandou um exemplar da tese para a família? Sim, enviei. Bom, agradeço o Ricardo, agradeço a Eliane e cada uma de vocês também pela oportunidade. Obrigada, Suelen. Obrigada. Queria agradecer a professora Ítala por estar participando mais uma vez aqui das nossas lives. A Suelen, parabéns pela sua pesquisa, né, que continue dando muitos frutos. Agradeço a sua participação. E através dessa pesquisa da Suelen, a gente teve contato com outras fotografias da professora Ida, foi muito interessante. E agradeço também a Ângela, a Fátima, muito especial estar aqui com vocês. E como colocar uma observação, como falou mais no começo sobre aqueles documentos, né, que vocês ainda tem algumas coisas e querem preservar na milha, a gente também a gente pode manter uma cópia digital, por exemplo, ficar só com uma versão digital de fotos ou quaisquer outros documentos que vocês tenham e que acham relevante de ficar no arquivo. Então, qualquer coisa que vocês acharem interessante, quiserem entrar em contato conosco, estamos abertos a essa possibilidade. E também estamos abertos ao público em geral, pode consultar nosso acervo, vai estar aqui na descrição do vídeo, o endereço de nossa base de dados, nosso site AFO. E estamos também disponíveis na Unicamp de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, para atendimento ao público. As consultas elas são agendadas, porém estamos abertos lá no Centro de Lógica. Então, muito obrigado, Ítala, Suelen, Ângela e Fátima. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês e que surjam outras oportunidades para a gente conversar mais sobre a professora Ida. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo também. Obrigada. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Precisamos nos encontrar. Pessoalmente, né? Sim. Sim. De corpo e alma. Venha a Curitiba. Isso. Quando eu for a próxima vez, eu ligo para vocês. Por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Ricardo, muito obrigada pela atenção, tá? Muito obrigada também. Tchau, muito obrigada.